A educação fiscal é um processo que visa a formação de uma consciência voltada ao exercício da cidadania. O objetivo é propiciar a participação do cidadão no funcionamento e no aperfeiçoamento dos instrumentos estatais de controle fiscal e social. Afinal, todos nós pagamos impostos, não é mesmo? E sempre questionamos para onde vai o dinheiro arrecadado. O programa Cidadania em Pauta discute agora a importância dos tributos, com o delegado da Secretaria de Estado da Fazenda de Araçatuba, Gervásio Antônio Consolaro. Olá, doutor. Desde já, obrigada pela presença. Olá, Suzy. Boa tarde. Tudo bem. Há muito tempo se fala em tributos, né? A Bíblia mesmo fala muito em tributos. Os tributos que hoje pagamos, doutor, são os mesmos daquela época bíblica? Não, naquela época, na Antiguidade e na Idade Média, os reis eram absolutos, né? Então, eles estipulavam impostos a bel prazer, não tinha uma finalidade social como tem hoje, não é mesmo? Então, hoje, os estados estão organizados, né? E os tributos, eles são criados por força de lei. Então, só há tributo se a lei aprovar. E nessa estrutura, a Constituição Federal é que ela cria os impostos e dá competência para os entes federados, no caso União, Estado e Município, para arrecadar e fiscalizar, às vezes até legislar a respeito. Portanto, hoje, os tributos podem e devem ser usados como instrumentos para provocar mudanças e reduzir as desigualdades sociais? Não tem dúvida. O Estado usa esses recursos para financiamento das políticas públicas sociais. Então, aplica-se em saúde, educação, moradia, estradas, saneamento, né? E o Estado usa esse recurso para tais fins. Em sendo assim, a desigualdade, quer dizer, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Então, nessa justiça fiscal, você acaba reduzindo as desigualdades sociais, né? Mas, doutor, pelo menos a mim, me parece que falta um pouquinho de consciência do cidadão a respeito dessa função social do tributo. O senhor compartilha dessa mesma opinião? É verdade, né? É verdade. Por isso que o governo tem o Programa Nacional de Educação Fiscal, né? Visa aproximar o cidadão ao Estado, esclarecer, informar, educar as crianças, os jovens, que são os nossos futuros, né? Então, de modo que orientando, sabendo para onde vão os impostos, né? Ensinando também a fiscalização do gasto público. Então, esse programa, que é em nível federal, os estados colaboram, ajudam também, alguns municípios já aderiram, né? Dissemina essa educação nas escolas para o magistério de nível médio e fundamental, escolas estaduais. Então, existe uma disseminação dessa cultura, né, da educação fiscal, visando a fazer o cidadão entender a importância do tributo numa nação, no país, né? Se você gosta da nação, você é patriota, eu acho que você tem o dever de pagar os tributos, porque, na verdade, vai reverter para todo mundo, não é mesmo? Então, é um programa de educação fiscal criado pelo governo federal, mas adotado pelas secretarias estaduais da Fazenda. Isso, o convênio esse programa existe. Tem também nesse programa aí a Fazenda Aberta. Então, as escolas levam as classes nos órgãos públicos de arrecadação e fiscalização. Toma conhecimento desses órgãos, aproxima, né? E também o outro projeto que tem é a Fazenda vai à Escola. Então, nossos técnicos, além da educação também estar envolvida, a Fazenda também vai até a educação, até as escolas e dissemina através de palestras, de cartilhas e vídeos educativos a importância do tributo no país. O Estado de São Paulo já abraçou essas ideias. Abraçou, é um projeto que está em andamento, inclusive em nossa região. Todos os municípios estão inseridos? Não, os municípios eles têm a faculdade de aderir ou não. Certo. Como aderir? Como aderir é procurar
a Secretaria da Fazenda do Estado, né? A FASESP, a Escola Fazendária em São Paulo. Nós temos aqui um colega representante, procurar se inteirar do assunto, pode aderir aqui, tanto na área estadual como na federal também, dizer que nós estamos à disposição. A educação fiscal, portanto, já se faz presente na escola por meio dessas iniciativas das secretarias estaduais da Fazenda, em convênio com o governo federal, com os próprios municípios. Mas o senhor consideraria importante que a educação fiscal se transformasse numa disciplina específica da grade curricular escolar? Bom, essa é minha tese antiga, né? E tenho levado isso aos meus superiores. Eu acho que a criança tem que educar sabendo da importância do imposto, sabendo que sonegar não é vantagem para ninguém. Então, essa consciência social da criança crescendo com isso, eu defendo isso há muito tempo, né? Nos meios que eu posso influenciar, eu defendo essa ideia. E como que as autoridades têm recebido essa ideia, doutor? O senhor que já reivindica há algum tempo. Não, tem recebido bem. A questão, eu não tenho tanto poder assim, né? Certo? Eu apenas sugiro, eu posso sugerir. Mas tem uma certa receptividade mesmo do assunto. É a questão de amadurecer a ideia e mais tarde implantar, né? Este programa de educação fiscal é hoje, doutor, o principal instrumento de combate à sonegação fiscal na sua avaliação? Ou há outros programas neste sentido, de combater especificamente a sonegação fiscal? Não, combater a sonegação fiscal, você combate a sonegação, né? Lógico, via educação. A educação é uma forma indireta, né? É uma forma indireta, uma forma branda, uma forma de futuro também, tá certo? Você vai plantando as sementes aí. Agora, o combate à sonegação é diária, nossa, né? Nós existimos para isso, para aumentar a arrecadação, combater a sonegação, para fortalecer o erário público, de modo que ele possa converter esses recursos em políticas públicas sociais. Há estímulos para que o contribuinte hoje não sonegue o imposto? Estímulo. No Estado de São Paulo, o projeto da Nota Fiscal Paulista, né, é um projeto de estímulo, dando créditos e dando prêmios em sorteios. Veja bem, esse projeto vê como é que ele visa a redução de impostos também. Porque esse projeto nasceu para quê? Nasceu para combater a sonegação, logicamente, mas para, de forma paulatina, educar com esses estímulos em prêmio, em pecúnia, educar a população da importância da nota fiscal em suas compras. Veja bem, os prêmios, nós temos aí já 3 bilhões de prêmios distribuídos em créditos pelas compras e 17 milhões em sorteios, né? Com milhões e milhões de pessoas beneficiadas. Apesar de todos esses programas, a gente sabe que a sonegação fiscal ainda é uma prática bastante comum no Brasil. Quais as penas a que estão sujeitas as pessoas que sonegam impostos hoje no Brasil? Nós temos um rol de penalidades, né? A cada infração existe uma penalidade. Então, nós temos aí, vamos dizer, artigos e artigos que prevê as penalidades de acordo com a gravidade da infração, né? É verdade? E tem também a questão se o imposto for sonegado, o fisco representa ao Ministério Público, tá certo? E ele vai, então, dar andamento no que se referir ao crime contra a ordem tributária. E a sonegação aí não importa o montante, né, doutor? Hoje o fisco tem condições de estar pegando qualquer pessoa. Não importa o montante, nem montante e nem tipo de tributos. Pode ser taxas, impostos e contribuições. E qual tem sido o impacto da sonegação fiscal nas finanças estatais hoje? Olha, isso daí não tem uma estatística oficial, né? É difícil você ter esses dados oficiais, essa estatística, né? Uns falam que o imposto tal é X%, o outro o imposto tal é Y%. Quer dizer, não existe nada oficial a esse respeito. Quer dizer, quanto no Brasil é sonegado nos estados ou municípios ou em tais impostos. Isso. Como o senhor disse,
um dos programas de combate à sonegação fiscal e até de incentivo ao pagamento de impostos é o programa da Nota Fiscal Paulista. Hoje, o brasileiro, na sua avaliação, ele é educado, está educado a pedir a nota fiscal, a solicitar a nota fiscal em qualquer compra efetuada? Ou ainda há um certo desconhecimento? Não, existe no Brasil, eu acho que toda a questão de confiança é a chave, né? Então, as pessoas ainda às vezes refutam, não aderem, não pedem nota fiscal. Eu mesmo comprando no supermercado, eu vejo pessoas na minha frente que o caixa insiste e a pessoa não quer a nota fiscal paulista. E depois, com receio de que o fisco cruza as suas informações com outro fisco e descubra que ele gasta mais do que ele recebe, né? Mas o escopo principal do projeto da Nota Paulista não visa esse cruzamento, não visa, né? Visa realmente estimular a pedir nota fiscal em estímulos financeiros, em pecúnia, né? Você pode até, inclusive, abater o seu IPVA, então é importante. O ano passado, acho que 10 milhões foram abatidos, enfim. E com isso aí vai se criando assim, hábito, né, de se pedir a nota fiscal, com esses estímulos visa a educação e a aproximação também do cidadão para o Estado, né? O programa Nota Fiscal Paulista é um programa recente. No início houve sim uma certa resistência que persiste ainda, doutor. Vocês que trabalham diretamente com a questão, o brasileiro continua resistente? Não, então, há pouco eu falei que existe alguma cisma, algum receio de fornecer o teu CPF. Exatamente, até porque muita gente ainda continua acreditando e afirmando categoricamente que essa é uma forma do governo fiscalizar a vida financeira de todo cidadão, né? Não, aí a base aí é confiança, né? Você tem que confiar. Eu acho, você tem que ver o projeto, ver o governo que fez o projeto, né? Nós temos tido, de 20 anos para cá, em São Paulo, governos que têm muito zelo pela coisa pública, né? Você vê que você pode, então, você vê o zelo, investimentos que são feitos. Em São Paulo é bem factível essa aplicação do seu dinheiro, né? Tá certo? Isso eu acho que dá para confiar, né? Mas existe essa cultura de desconfiança do Estado, né? Do Estado. E ainda existe alguma resistência, sim. O contribuinte, aos poucos, está cedendo. E as empresas, os fornecedores, eles também estão aderindo bem ao programa ou ainda aí há muita irregularidade? Não, estão aderindo ao programa. Nós temos talvez uns 15% que não aderiram ainda, né? Muito pouco. Não, eu acho que está indo muito bem. Dada a estatística que nós temos aí, né? Quer dizer, nós temos 6 milhões de pessoas que já ganharam prêmios, né? Prêmios, está certo? R$10, R$20, R$50, pode ser, mas é de graça, né? Não é mesmo? Não é mesmo? É um atrativo, né? E esse dinheiro vem do próprio imposto? Do próprio imposto. Veja bem, a transparência disso é um programa muito bem elaborado, né? Na internet. Você acessa a sua conta corrente, você transfere a sua conta corrente, os créditos, transfere para a sua conta corrente bancária, né? Você transfere, você abate PVA ali, é muito interativo. Certo que tem uma margem ainda do pessoal, né? Uma margem que ainda não tem acesso ainda à internet, vamos dizer assim, tal. Isso dificulta um pouco o acesso ao programa, consequentemente. Né? Mas a internet hoje, eu sou avó, né? Mas tem um neto que sabe, tem um filho que sabe, então não tem desculpa. Não tem desculpa quase, né? As lan house também da vida aí, né? Então, você dizer que o projeto, o fato de ser eletrônico dificulta a adesão, não, isso a margem é muito pequena. Segundo, que os pós-fiscais estão sempre prontos a responder às questões, né? A fazer os trabalhos relativos ao sistema. De repente, apresenta um sistema a bloqueio da senha sua, algum problema. Os pós-fiscais estão sempre prontos a atender a população mais simples nesse caso, né? Ainda outras perguntas relacionadas ao programa da Nota Fiscal Paulista que serão respondidas no próximo bloco. Nós voltamos já, não saia daí.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. De volta com o programa Cidadania em Pauta, hoje discutindo educação fiscal com o delegado regional tributário de Araçatuba, Gervásio Antônio Consolaro. No último bloco, doutor, falávamos sobre o programa Nota Fiscal Paulista e das vantagens que esse programa traz ao consumidor. Mas traz também vantagens ao estabelecimento comercial que a ele adere? Então, vantagens imediatas não, tá certo? A vantagem que eu acho que acaba um sistema vai chamando o outro e vai facilitando a vida do comerciante no que se refere às obrigações acessórias, ou seja, a guarda de documentos, o papel, elimina o papel, porque esses programas são programas eletrônicos, usa toda a informática, usa a internet, então acaba agilizando o trabalho dos comerciantes no atendimento e também na guarda de documentos, Fica agora um benefício direto no abate do imposto, não existe. Existe o benefício indireto. Doutor, para os comerciantes hoje, a adesão ao programa Nota Fiscal Paulista é uma obrigação? Quem não aderir está sujeito a sanções? É uma obrigação, está sujeito a sanções. Nós temos várias denúncias, ocorrem que a pessoa acompanha pela internet, a empresa não lançou aquele documento dele no RDF, Existe todo um sistema de denúncia e nós estamos com o trabalho pronto para a autuação de AINs eletrônicos, aqueles que não cumpriram a obrigação. O consumidor que quiser denunciar o contribuinte pode, porque a Receita vai fiscalizar. Pode denunciar, fale conosco ou ao posto fiscal, a gente recebe. Doutor, este programa é um programa que foi criado pela Secretaria de Estado da Fazenda ou não? Sim, essa iniciativa... O modelo foi copiado. O modelito mais ou menos começou na Prefeitura de Angra dos Reis, Mas a magnitude, a grandeza desse programa em um estado como São Paulo, que é um país de primeiro mundo, foi São Paulo que teve a iniciativa e teve, você vê que deu certo. É um sucesso de eficiência, de controle, e transparência à população, ao consumidor. E outros estados já copiaram, estão copiando de forma bem rápida mesmo. Na verdade, o programa Nota Fiscal Paulista já está disseminado, popularizado, mas certamente deve ter um ou outro consumidor que ainda não aderiu a ele. Como aderir, doutor? É fácil? O que é preciso? Não, no caso do consumidor, ele tem que pedir nota fiscal e fornecer o seu CPF. Pronto. Ele precisa de um cadastro prévio no site da Secretaria da Fazenda? O seu CPF é o bastante. E uma novidade, no site da Nota Fiscal Paulista agora tem a oportunidade de você imprimir o código de barra do teu CPF, você faz a carteirinha, você chega lá no caixa para não ficar cantando o teu CPF, vamos dizer assim, em voz alta, às vezes constrange, a carteirinha e o caixa passa a leitura ótica, o código de barra, o teu CPF tranquilo. Doutor, é este um programa sem dúvida ousado e que deu certo, está aí, o sucesso está aí para quem quiser ver.
A Secretaria de Estado da Fazenda continua investindo em outros projetos ainda mais inovadores. Novidades vêm por aí para facilitar a vida do comerciante e também do contribuinte, oferecendo-lhe mais vantagens? Então, para o varejo, né? Porque o varejo é uma ponta da sonegação, né? Certo? A sonegação do varejo ela é grande. Há pouco perguntou quanto que era, eu não sei dizer. Mas é sabido que no varejo o volume... Contribui significativamente. Acentua-se a sonegação. Então, o que tem de projeto novo é a criação do SAT fiscal, esse SAT com A de arroba, né? Que as vendas passarão a ser feitas online, quer dizer, ligada a um computador da fazenda online em tempo real. Em tempo real. Isso tudo, logicamente, que combate a sonegação, né? Mas para o comerciante tem a vantagem de não ter que guardar as documentações, né? Livros, ter o estoque para isso, né? Hoje é muito papel. E o fiscal, muitas vezes, não precisa nem notificar, apresentar, porque está no sistema, ele vai lá e, se ele precisa fiscalizar tal empresa, ele já acessa o banco de dados e tem lá disponíveis os dados que ele precisa. Já no início deste programa, eu afirmei que todos nós pagamos impostos e sempre questionamos para onde vai o dinheiro arrecadado. É uma pergunta feita por praticamente todas as pessoas, todo contribuinte. O senhor conseguiria me responder para onde vai o dinheiro hoje arrecadado com impostos? Veja bem, esse que eu disse há pouco, o Estado precisa de recursos, precisa de dinheiro para quê? Para financiar as políticas públicas, dar escola, da educação, saúde, rodovias, né? E em função, isso tudo em benefício da população mais carente, que eu disse há pouco, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, e tem então é uma redução da desigualdade, né, social. Então, basicamente, o dinheiro arrecadado vai para custear todos esses programas aí, esses benefícios à sociedade, né? Através de obras, emprega pessoal, enfim. É para isso que existe os recursos dos tributos, em benefício da população. Apesar do montante de impostos, do dinheiro arrecadado com impostos hoje, que é um montante significativo, parece que o brasileiro continua ainda insatisfeito, sempre falta aquela escola, aquele posto de saúde. O que está faltando, doutor? Porque a carga tributária todos afirmam ser muito elevada e sofrível. É uma reforma tributária que está faltando aí? Há uma lei econômica do seguinte, que as demandas são sempre maiores do que os recursos. Sempre. Nunca você vai ter... Nunca nós vamos satisfazer todo mundo. Igual recurso, né? Você tem as demandas maiores. E a demanda num país como o nosso, em franco crescimento da população, né? São sempre maiores mesmo. Então, cada vez mais as demandas são maiores. Agora, nunca vai ser o ideal, né? Quer dizer, eu acho que o que não se pode mesmo fazer é isso que você falou há pouco, de aumentar a carga tributária. A carga tributária, né, ela no Brasil não é elevada em índice, talvez por falta de um pouco de retorno aí, né, que sente-se assim alguma coisa, mas em países mais evoluídos a carga é muito maior do que a nossa aqui, né. A questão é que lá ele tem uma boa educação, tem escola boa, tem hospital bom, tem a estrada boa. Então, isso reverte, quer dizer, ele não tem que pagar. O cidadão vê o dinheiro dele aplicado. O dinheiro aplicado, não é mesmo? Mas a carga é muito mais elevada do que no Brasil, né? No Brasil. O senhor considera necessária, importante uma reforma tributária, até mesmo urgente? A reforma tributária, desde que eu nasci, eu ouço isso, né? Não Pois mesmo? Todo mundo escuta isso, né? Isso agora. E parece que é algo inatingível. Porque é o seguinte, porque nós estamos numa federação. Então, a partir do instante que os estados perdem o direito de cobrar impostos, de fazer a sua receita, né, para tocar a sua política pública, ele fica dependente da União, não é mesmo? Então, quando se fala em reforma tributária,
estão ganhando o quê? Eu falo isso como cidadão, né? A gente lê muito, estão buscando essa receita do ICMS, que é o imposto que mais arrecada no Brasil, o ICMS, nos seus 27 estados, né? Então, passar isso para a União. Certo. Tá certo? Então, aí acaba a federação, né? A federação. Então, por isso que alguns falam que... Na verdade, é um reequacionamento na distribuição do dinheiro que é arrecadado hoje com impostos. Essa seria a essência da reforma tributária. A essência é essa. Não, eu estou aqui em cima vendo tudo, arrecado de todo mundo. Eu pego tudo e depois eu distribuo. De forma equitativa onde precisa mais. Como funciona hoje? Isso é bonito, para a né? gente ver a diferença. Não, hoje funciona que a União tem os seus impostos, que parte deles vão para o município e para o Estado, por força de lei. O Estado tem os seus impostos, que parte vão para os municípios, e o município tem os seus impostos. Tá certo? Não existe divisão de baixo para cima, é sempre de cima para baixo que divide, né? Ausentes o final, que é os governos municipais, né? E a reforma tributária, então, quer levar tudo para cima. E depois volta. Pelo que se vê aí, tá? Então, mas isso aí alguém fala que se isso ocorre. É mais fácil haver uma revolução, né? Porque a federação fica frágil, né? É a minha visão de cidadão agora, tá certo? Cidadão do Brasil e de São Paulo. Do jeito que está, o senhor acha que está bom, que é assim que deve continuar, então? Ou o senhor defende uma reforma tributária de uma outra forma, por um outro ângulo? Não, aí você está falando da guerra fiscal, né? Hoje estamos numa guerra fiscal justamente porque não tem uma política de desenvolvimento nacional, né, para os estados. Então, cada estado ele se vira como pode, né? Ele dá incentivo aqui da indústria de São Paulo, sai daqui, vai para lá, e com vistas à sua evolução, né, ao seu desenvolvimento, né? Porque se espera outra coisa, né? Então, existe uma guerra fiscal, reduz a alíquota aqui, reduz a alíquota IPVA, ICMS, né? Lógico que não está bom, está ruim, né? Isso, guerra é ruim, na verdade, o bom é que deve ser uma paz fiscal, né? Então, alguma coisa tem que ser feita mesmo. Tem que ser mudada. Mas é só confiar em nossos governantes, né? Falando da distribuição dos impostos, só para que o nosso telespectador até possa entender melhor, nós falamos como que funciona a distribuição do que é arrecadado entre a União, os estados e os municípios. Algumas áreas também prioritariamente devem receber esses recursos, por exemplo, a área da saúde, da educação, que quando é o orçamento elas recebem os recursos. Os impostos também obrigatoriamente são destinados para determinadas áreas? Tem algumas vinculações aí, tá certo? Não se pode vincular imposto a uma despesa, né? Isso é por força da Constituição, mas você vincula, dentro do orçamento, você vincula X para a educação, Y para a saúde e tal. Então, existe uma distribuição aí, né? Quase que obrigatória, não é mesmo? Programas de geração de renda, de inclusão social, também estão nessa lista hoje? Eu acho que o tributo também é usado para fazer uma política de emprego, né? Em São Paulo aqui você vê que tem o mutirão de emprego, tem o Banco do Povo, as escolas técnicas, FATECs, né? ETECs aí. A internet tem intercâmbio, tem a busca de empregos, né? O Estado coloca à disposição essa janela para a busca de empregos, né? Grandes obras também emprega bastante, né? Investimentos. Então, também, logicamente, o governante tem a obrigação também, e é feito isso, né? De combater o desemprego. Logicamente que o emprego é tudo para o cidadão, né? Para encerrarmos a nossa entrevista, que está chegando ao final, pagar impostos é um dever do cidadão. Com certeza, é dever do Estado informar a destinação desses recursos, né? Justamente, a lei de responsabilidade fiscal, né, ela criou um mecanismo de transparência fiscal e controle social dos impostos. Então,
se eu pago imposto, é igual um prédio que eu moro, condomínio que eu moro. Eu pago condomínio, né? Eu estou lá vendo o síndico se ele está aplicando bem aquele dinheiro. Executando bem. Bem o dinheiro. Se alguém não paga, quer dizer, sobrecarrega todos os demais, não é isso? É quase igual isso aí, né? Mas só que em escala bem maior que o município, o Estado e a nação. Então, se eu estou pagando imposto, eu também tenho direito de ver onde está sendo gasto esse imposto, né, esse tributo. Por isso que essa lei veio para dar transparência, né? Então, ela obrigou a colocar e-mails eletrônicos e outros meios de divulgação, os gastos públicos, onde que é destinado, presta conta daquela entidade, o município ou o Estado, presta conta de onde está sendo gasto os seus tributos, os seus recursos arrecadados da população. Então, outra coisa, a lei orçamentária também, nós temos audiências públicas, né? Há um período aí, antes de apresentar o orçamento para a Assembleia Legislativa, no caso, o Estado e Congresso Nacional da União, discute, a Câmara Municipal tem sediado esse espaço para os encontros, chama-se audiência pública, onde a população ela sugere, né, a aplicação, sugere também e critica, né, tá certo? Então, isso é o começo, né? Dizer que essas audiências públicas lotam, eu acho que não lota. Eu acho que, se perguntar para meus colegas, ou até a gente não comparece, né? Teria a obrigação de comparecer para fiscalizar, né, os nossos governantes, como é que está sendo aplicado esse recurso. Isso é muito importante, né? Muito importante. É um primeiro passo. Porque se o recurso está sendo bem gasto, eu pago com prazer, né? O imposto é imposto, o nome já fala, está impondo, né? Mais ou menos eu pago com menos imposição, né? Eu pago com mais prazer, né? Está certo. Importante também é saber, viu? É saber que o tributo tem essa função muito importante, né? A função social, né? Sem o imposto, os governos não fazem nada, nem o municipal, nem o federal, nem o estadual. Então, por isso que é dever ele pagar imposto, mas também é dever fiscalizar, sim, não tem dúvida. Está certo, educação fiscal foi o tema do programa Cidadania em Pauta de hoje. Eu agradeço ao senhor mais uma vez pela presença, doutor Gervásio. Muito obrigada. Muito obrigado. Estamos à disposição lá na rua São Paulo 510 para qualquer informação que vocês quiserem buscar. Muito obrigada e muito obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo programa.